Ora, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar de oportunidades de investimento e de negócio no setor imobiliário. Este webinar, como tem sido corrente, é feito de 15 em 15 dias. Tem por objetivo criar uma comunidade de profissionais do ramo imobiliário, independentemente das marcas ou dependente do sítio onde trabalham, para, em conjunto, todos nós desenvolvermos o nosso negócio, porque, independentemente daquilo que a gente faz, uma das partes que eu acredito que é que é muito importante é nós conhecermos, é nós termos momentos de partilha, podermos partilhar as nossas experiências, podemos partilhar o nosso conhecimento, podemos partilhar os nossos produtos, podemos partilhar um conjunto de coisas que acontecem nas nossas zonas de intervenção, porque só assim é que a gente consegue ter um profundo conhecimento do que é que acontece no mercado, só assim é que a gente consegue perceber como é que o mercado está a funcionar e está-se a comportar, e depois também, só assim é que a gente consegue fazer negócios. Porque, na minha perspectiva, eu vejo o negócio desta maneira, quer queiramos, quer não, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. E, como não conseguimos fazer tudo sozinhos, temos que trabalhar em comunidade. Mesmo que não gostemos, mesmo que tenhamos a ambição de que não, eu gosto, mas é mesmo de fazer tudo sozinho, lá na frente vai verificar que quem quer fazer tudo sozinho não faz nada. Então, por essa razão é que nós, de 15 em 15 dias, nos juntamos aqui, uma vez para apresentar um conjunto de oportunidades, outras para conhecer pessoas e conhecer localidades, porque o objetivo é este, é enriquecer o nosso conhecimento. Então, hoje eu vou-vos presentear com um pouco diferente do formato anterior. Como vocês sabem, uma vez por mês dedicamos este webinar a uma região do país, onde apresentamos um conjunto de convidados dessa região para nós conhecermos como é que funciona a região e o que é que existe nessa região. Hoje, como é uma apresentação de partilha de oportunidades de negócio, isto é, de angariações ou de produtos que existem, hoje eu decidi fazer isto de forma um pouco diferente. Vamos falar sobre uma área que, dentro do setor imobiliário, muita gente gostava de trabalhar, muita gente quer, e eu acho muito bem, que queira se especializar nessa área, mas que está ao alcance de poucos em termos de conhecimento. E, portanto, eu hoje vou partilhar aqui uma parte desse conhecimento e vou partilhar também uma parte das oportunidades que tenho para vos pedir ajuda para que vocês encontrem os clientes certos para esse tipo de investimentos e, quando isso acontecer, ficamos todos felizes e contentes. Portanto, vamos lá dar início então a este webinar. Mais uma vez, obrigado por estarem presentes e vamos então a começar. Ora, vamos lá ver se vocês então já conseguem ver a minha tela e vamos então falar sobre investimentos imobiliários na área comercial. Aquilo que eu chamo área comercial. Porquê que eu chamo área comercial? Porque, efetivamente, eu acho que o mercado imobiliário distingue-se de três setores. O primeiro setor é a área residencial, que no fundo é vender coisas prontas, usadas ou novas, mas que já estão prontas, que é a área habitacional. Moradias, eh, apart- apart- É o bom da reunião online, ó David. Ninguém contagia ninguém. peço desculpa aqui este entalanço, Ah, deixa eu ver se eu vou ficar um bocadinho melhor, mas então estava eu a dizer, já está a ficar bom. Estava eu a dizer então que eu defendo que existem três setores. O setor da área residencial, como eu estava a falar, que no fundo é aquilo que é a área habitacional, o que é a maior parte do nosso mercado.
Depois temos a área comercial, que no fundo é uma área que é antecâmara, isto é trabalhar com clientes essencialmente proprietários que têm um conjunto de ativos que não sabem o que fazer com eles muitas das vezes e que nós, depois, a partir daí, vamos desenvolver um conjunto de trabalho para atrair investidores para se desenvolver o setor e para depois haver coisas para vender. E depois existe uma outra área que em Portugal está a nascer ainda, que é a área dentro da comercial, a área do rendimento, a área de atração de investimento. Portanto, eu hoje vou tentar aqui falar um pouquinho das três coisas para perceberem que muitas das vezes nós temos dificuldades em angariar porque nós só olhamos para uma parte da coisa e depois à nossa frente está um conjunto de outras oportunidades que nós ou passa-nos ao lado, ou então a gente desvaloriza porque acha que aquilo não tem, nós não sabemos muito bem o que fazer com ele, e portanto, aqui eu quero dar o meu contributo para vos dizer que tudo o que vocês precisarem desta área, eu estarei com todo o gosto para vos ajudar e para não deixar perder oportunidades. Então, vou dar aqui um exemplo do que é aquilo que eu estou a acabar de dizer. Então eu tenho aqui este flyer que vocês estão a ver. No fundo, o que é? São 4 lotes que já estão licenciados e a licença de construção está pronta a ser levantada na Câmara Municipal da Feira. Esses 4 lotes já têm, como é de normal, o projeto aprovado e então todo este trabalho foi um trabalho feito com o dono desta urbanização em que ele urbanizou e depois, a partir daí, fomos desenvolvendo com base em quê? Com base no conhecimento do mercado que nós temos, com base na necessidade que existe no mercado na zona, calculamos o tipo de imóvel, o tipo de apartamentos que vamos lá construir e agora está na hora de construir. Então, o que é que acontece? O que é que nós precisamos? Precisamos de alguém, um construtor, que se interesse e que queira vir construir aqui em Santa Maria da Feira. Tem aqui a possibilidade de ter 4 lotes. O, todos eles totaliza cerca de 44 frações. Dessas 44 frações estão distribuídas por aquilo que é as frações que se vendem cá no mercado, que o mercado está a pedir, que são essencialmente T2. Temos cerca de 24 T2, temos 2 T4 e 5 T3 para construir e 2 lojas. Sendo que essas lojas, nós entendemos que elas devem ser para habitação. Só que, como o alvará de loteamento exigia a construção das 2 lojas, nós deixámos ficar as 2 lojas, mas eu entendo que o futuro, isto é, depois nas telas finais, nós vamos pedir para que as lojas se transformem em apartamentos, sendo que na zona que as lojas não faz muito sentido. Mas muitas das vezes há que respeitar as regras do loteamento e, portanto, é por essa razão. Então, moral da história. Quando temos aqui 4 lotes, em que totaliza 44 frações, em que o valor total são 850 mil euros dos 4 lotes, e existe a possibilidade de o construtor pagar estes lotes em frações. Porquê? Porque o dono, nós trabalhamos com o dono, no sentido de ele aceitar uma permuta de apartamentos por o valor, para dar o terreno já com o projeto aprovado. E já agora, essa permuta pode ser feita no local, como pode ser feita por outros ativos que essa empresa possa ter, porque o objetivo do senhor é depois colocar no arrendamento. Portanto, moral da história, temos 4 lotes com projetos aprovados, pronto a iniciar a obra, temos os estudos todos marcados e todos feitos para, já com plano de negócios, com o plano de investimento, com os valores finais, com os valores de venda dos apartamentos. O que agora precisamos é, nesta fase, de atrair um investidor, portanto, um construtor, um promotor, que se interesse e que queira vir para cá. Qual é a vantagem disto? É fazer
dois negócios num, que é quem conseguir trazer o investidor, depois todo o trabalho que foi preparatório e feito será-lhe oferecido com a condição, ou vamos trabalhar com a condição de nós ficarmos a comercializar os imóveis depois deles na fase de venda. E quem fizer isso vai ficaremos então em conjunto a comercializar esse ativo. Portanto, numa primeira ideia, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma oportunidade de investimento em que aquilo que eu vos peço é para vocês, na vossa carteira, verificarem quais são os construtores que poderão ter interesse nisto. Depois, vamos trabalhar juntos com o construtor, no sentido de o ajudar a ele ganhar dinheiro, a mitigar o risco mais possível e depois, todos ganhando, nós vamos colocar no mercado 44 frações em venda para depois gerar outras oportunidades para todos poder apresentar aos seus clientes. Isto situa-se no Conselho de Santa Maria da Feira, está a 8 quilómetros da autoestrada A1, está a 3 quilómetros da A32, está ao lado da Nacional 1 e está a 2 minutos do centro da cidade. Está a 3 minutos de São João da Madeira e está a 15 minutos do centro do Porto. Portanto, em termos de acessibilidades, está muito bem localizado. Em termos de necessidade de habitação, aqui a zona é uma zona com muita necessidade e, portanto, é por isso que eu estou a chamar a atenção disto. Passando aqui à frente, vamos então passar para uma outra coisa totalmente diferente. Tem a ver com, lá está, atração de investimento. Então temos aqui um apartamento, que é um apartamento T4 mais um, que fica na Foz. Como vocês podem ver a fotografia ali, é uma cobertura, é um apartamento que é a cobertura de um prédio, é uma moradia em cima de um prédio, em que tem dois andares. O andar de baixo, portanto, o sétimo andar é a área habitacional, é a área da habitação, onde tem a sala, a cozinha, três suítes, um escritório, e depois em cima tem um salão e tem uma piscina na cobertura totalmente privada desse apartamento. Ora, este apartamento está por venda por 3 milhões de euros. É um apartamento que exige confidencialidade total, portanto não pode ser comercializado pelos meios normais. É por essa razão que eu estou a apresentar aqui. É um T4 mais um duplex, o mais um tem a ver com o escritório. Todos os quartos têm casa de banho privativa, portanto são quatro suítes. É um apartamento único, tem uma vista sobre a cidade do Porto e sobre a Foz do Porto, Gaia, mar, rio, 360 graus. Não existe mais nenhum com estas características na cidade do Porto. E para quem é que se destina este apartamento? Para ou grandes, alguém com capacidade financeira que anda à procura de uma coisa destas, ou então para clientes estrangeiros. Portanto, quem trabalhar ou quem tiver em carteira investidores ou clientes estrangeiros ou que anda à procura de uma coisa de luxo, uma coisa única na cidade do Porto, portanto, temos aqui esta possibilidade e eu terei todo o interesse em dar o apoio necessário, criar as condições necessárias para que o cliente possa ter acesso à informação do apartamento, se possa qualificar muito bem o cliente, porque aqui a questão principal tem a ver com qualificação do cliente, porque não se pode estar a marcar visitas só porque sim. O cliente terá que provar que tem capacidade financeira, terá que ser-lhe demonstrado se é mesmo isso que ele quer ou não, porque a visita só pode ser feita depois de termos muita certeza de com quem é estamos a falar e também ele só vai lá ver aquilo que já sabe. O objetivo é esse, é ele ir lá confirmar aquilo que já sabe para depois então avançar com a proposta e para a venda. Portanto, se tiverem algum cliente com perfil para este tipo de investimento, eu estarei aqui disponível e com todo o interesse em partilhar com vocês este ativo. Agora, vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente. Tem a ver com a questão que também tem, no meu ponto de vista, tem a ver com a área comercial, mas também tem a ver com a área residencial, que é
No fundo, muitas das vezes nós queremos apresentar ou temos angariado terrenos, lotes de terreno para ou urbanizados, portanto, em urbanizações, ou terrenos, lotes pequenos dentro das localidades que se destinam à construção de habitação unifamiliar. Isto é aquilo que nós chamamos de moradias. Qual é o grande problema que nós temos quando angariamos terrenos para moradias? Primeiro de tudo, tem a ver com, muitas das vezes, o valor do terreno. Nós temos alguma dificuldade em estudar o valor do terreno, porque é sempre difícil nós acertarmos no valor de mercado. Porque os terrenos nunca são iguais, a localização também nunca é igual, a capacidade construtiva também nunca é igual, e muitas das vezes há sítios onde a distância de 300 ou 400 metros pode fazer a diferença entre o terreno valer 100 ou valer 50. Ora, nós, aqui na área comercial, durante 3 anos, liderado por mim, estivemos a estudar este fenómeno e a tentar perceber o que é que nós podíamos fazer para conseguirmos ajudar os nossos clientes a vender os terrenos e, a partir daí, também ajudar outros a comprar. Há 3 coisas que nós identificamos como dificuldades de clientes compradores. Primeiro, é o tempo que medeia entre a compra do terreno e a entrada na casa, que, em média, pode andar entre os 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e às vezes para cima. E isto hoje praticamente vai fazer com que a maior parte das pessoas não estejam disponíveis para o fazer. A segunda razão tem a ver com a mudança e as regras do financiamento bancário. Como não sei se sabem, mas devem saber que os bancos não financiam compra de terreno. Os bancos financiam a autoconstrução, isto é, financiam a construção da obra, mas para isso, primeiro, o cliente tem que comprar o terreno com capital próprio, tem que fazer o projeto, depois do projeto aprovado, então é que o pode candidatar à aprovação, portanto, ao financiamento bancário. Depois o banco só vai emprestar 80%. David, peço desculpa, posso intervir? Sim, sim. Oh, David, desculpa lá. Só a questão do terreno e do financiamento e do pré-financiamento, e seja aquilo que for. Já existem instituições, nomeadamente uma instituição, que está a fazer essa mesma situação, está bem? Portanto, não existia, mas neste momento já existe. Estamos a falar do novo banco e já fiz várias situações com eles e neste momento é o único banco que me dá segurança para fazer esse tipo de situações, para a compra do terreno e, além disso, fazem logo a situação para a parte de obra, está bem? Muito bem. As coisas mudaram um bocadinho. Só dar este input. Está bem? É para isso que isto existe, é para a gente saber. Então já ficou assim. Nada. Quem tiver situações destas, vão ao novo banco, que o novo banco financia. Pronto, eu como não sabia, vou continuar a... Ou melhor, não vão ao novo banco, vêm ter comigo e eu de mim eu é que vou ao novo banco. Então pronto, então depois de eu acabar de falar, eu vou-te convidar Estamos à vontade, está bem? a explicar como é que tu estás em condições de ajudar-nos a... Exatamente. Então são mais 2 minutos para eu acabar aqui a minha narrativa. Então, estava eu a dizer que o que funciona normalmente, até agora é assim, depois ele vai-nos explicar então qual é a novidade, mas e só financia até 80% do valor da obra, isto é, do valor do orçamento da obra. Existem 3 orçamentos, normalmente eles depois é que vão decidir qual é o que eles vão financiar e depois só libertam o dinheiro por auto de obra. Isto significa que o cliente vai ter que iniciar a obra, depois vai ter que chamar lá o banco para ele ver que a obra já iniciou e só depois é que ele vai desbloquear. Ora, o que é que acontece? Neste tempo todo, há aqui um conjunto de circunstâncias que fazem com que a dificuldade seja muito grande. É a questão do capital próprio, isto é, na melhor das hipóteses, uma pessoa tem que ter no mínimo 70 a 100 mil euros de capital próprio, que depois vai ter que ter, porque tem que comprar o terreno, tem que fazer o projeto e tem que ter dinheiro para iniciar a obra, e depois tem que ter o dinheiro lá empatado, lá está, entre 1 ano e meio, 2 anos, depende daquilo que vai acontecer, e isso faz com que a maior parte das pessoas não tenham condições de comprar então o terreno para fazer a sua moradia.
E depois ainda temos outra questão, que é aquela que eu mais tenho experiência, que é que a maior parte das pessoas que querem comprar terrenos para fazer moradias, toda a gente tem o sonho de ter uma moradia, tem um ativo para vender e normalmente ele está hipotecado. Ou tem um apartamento, ou tem a casa onde vive. E depois só pode comercializar a casa quando tiver a casa dele pronta. Só que depois temos aqui um problema, que é ele tem que desonerar a casa dele para poder financiar aquela. E ele não pode deixar de viver nela até ter a outra pronta. Então porquê é que eu estou com esta conversa toda? Para vos apresentar uma nova forma de ver o problema. Nós hoje estamos em condições, temos dois parceiros e estamos em condições de apresentar uma solução em que nós podemos deixar de vender o terreno para passar a vender a moradia chave na mão. E porquê? Por três razões. Primeiro, é que nós, com este sistema construtivo e com estes parceiros, que são nossos parceiros exclusivos, portanto, nós fazemos parte da parceria e fazemos parte da solução. Então, nós temos um sistema construtivo que nós chamamos de construção modular, em que vamos reduzir o tempo a 1/3 do tempo de construção. Segunda questão, aumentar o conforto e a eficiência energética para níveis superiores, e aqui níveis superiores significa nível A ou A+, dependendo do caderno de encargos. Depois, temos total controle, conseguimos controlar totalmente os custos de construção até à chave. Isto é, não há desvios. Se nós dizemos ao cliente que a casa vai custar, com o terreno, vai custar 200 mil euros, vai ser entregue por 200 mil euros. Não há nem 201, nem 199. É 200 mil euros. Portanto, existe essa questão. E depois temos outra questão que é a possibilidade de fazer uma casa à medida do cliente no presente. O que é que significa isto? Com estes modelos construtivos, nós podemos organizar a casa e dimensionar a casa à necessidade da família no momento. Se a família depois crescer, há a possibilidade de fazer crescer a casa. Se a família diminuir, há a possibilidade de fazer diminuir a casa e automaticamente, então, uma pessoa vai ter aqui uma solução que vai estar sempre à medida da necessidade do cliente. Ora, como é que vocês podem fazer parte desta solução? Identificando clientes, depois ficando com a responsabilidade de arranjar os terrenos e nós entraremos aqui com a questão da solução, da construção e do processo e da operação para montar a operação, para que tudo isto seja possível e seja feito reduzindo o máximo do tempo possível e que o cliente, em vez de comprar um terreno para a autoconstrução, possa comprar uma moradia para habitação e aí as regras do financiamento mudam totalmente e a partir daí nós podemos ter uma calendarização muito maior para lhe poder vender o que ele tem para vender no tempo em que ele tem para comprar e fazer a operação muito mais rápida, muito mais simples, muito mais segura e a partir daí fazer vários negócios. E agora vou pedir ao Filipe, então, depois dele ouvir esta solução, Filipe, diz-nos lá então o que é que nós temos que fazer e como é que nós podemos fazer para ajudar clientes a autoconstrução em termos de financiamento. Sempre com a câmara desligada, mas em nível de financiamento. Portanto, isto não estava nada estudado, não estava nada feito. Aliás, só intervi apenas e só por causa da questão do David, e muita gente tem esta ideia que realmente os terrenos não podem ser financiados pela banca. Atenção, isto não é algo que seja da UI 360, não é algo que seja da Bicrédito, que é a marca que eu tenho como parceiro, isto é algo que é geral, portanto, qualquer pessoa que vá ao novo banco pode o fazer. No entanto, nós, e se é que toda a gente sabe, a UI 360 também faz de intermediação de crédito e por essa via, nós estamos muito habituados a realmente fazer essa situação para a parte
dos terrenos. Dizer realmente que é possível fazer a compra do terreno, só não é possível fazer a compra de terrenos quando estamos a falar de doações e coisas dentro desse género. Isso não, os bancos não vão nessa. Porquê? Porque quando há uma doação de um terreno, e não sei, e o David aqui também poderá ajudar, quando há a doação de um terreno, há 10 anos ainda para a frente que a pessoa pode realmente dizer que não quer fazer essa mesma doação. Portanto, tudo o que seja coisas de doações em terrenos, ou seja, daquilo que for, a banca não é só terrenos, mas a banca não financia, ok? Isto é um ponto assente, porque já me aconteceu comigo, ou seja, estava tudo ok, e fomos a ver, aquilo era uma doação e o negócio foi por água abaixo. Portanto, dar aqui também este heads up, que é também muito, muito, muito importante. Mas aqui não há financiamento de parte de nenhuma instituição, ok? Dito isto, o novo banco está realmente a fazer isto e existe uma outra instituição que estamos a perceber que está cada vez mais a apostar nesta situação, que eu, quando tiver a certeza, vou-vos dizer. Portanto, neste momento temos esta instituição, que é o novo banco, que está realmente com esta situação. Muito bem. Muito obrigado. Já agora para quem não sabe, e quem faz estas situações, nós na UI 360 e estamos com a XP, obviamente, todos os nossos parceiros, todos os nossos colegas da XP, obviamente que ao pedirem-nos apoio, também de alguma forma nós ajudamos os nossos parceiros. Acho que não é o momento agora para estarmos a falar sobre isso, mas se tiverem dúvidas podem me contactar e então aí eu falarei. Há uma das coisas que é também muito importante. Eu, Filipe Manteigas, não faço intermediação de crédito. Eu, Filipe Manteigas, sou um agente imobiliário. Vocês também são agentes imobiliários. Ninguém aqui faz intermediação de crédito. Nós sim temos parceiros que damos os dados para que essas mesmas pessoas, nomeadamente o meu braço direito, que é a Isabel Dente Portas, faz essa mesma intermediação de crédito, está bem? É muito importante dizermos isto, porquê? Porque há colegas que aceitam documentos, há colegas que aceitam IRS, isto e aquilo, pá, e nós não podemos fazê-lo, ok? Só para ser bem claro, nós o que somos somos agentes imobiliários, consultores imobiliários, temos aquilo que acharmos, mas nada a ver com a parte de intermediação de crédito, são mundos diferentes. Concordas comigo, David? Muito bem. Claro que sim, claro que sim. Nós, cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Exato. Agora, há aqui uma questão que é muito importante. Nós devemos partilhar o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, se for partilhado, fazemos com que a efetividade e a produtividade aumente. Porquê? Porque, muitas das vezes, eu posso ter um conhecimento muito mais alargado, posso ter uma rede de parceiros, lá está, que trabalhamos em equipa e podemos ajudar outros que estão a trabalhar sozinhos a fazer parte dessa solução. Ora está. Muito bem, então, moral da história. Aquilo que eu estive aqui a falar foi uma forma diferente de olhar para o mercado imobiliário, que é criar soluções personalizadas a cada realidade de cada cliente e não limitar-nos a olhar para o cliente de uma forma que é, ok, ele tem dinheiro para comprar o terreno, a gente compra o terreno, a gente vende-lhe o terreno e depois ele que se enrasque. Porque isso é que vai fazer com que não aconteça. Se nós nos posicionarmos com uma equipa integrada, lá está, em que cada um faz aquilo que sabe, e todos nós vamos trabalhar com o objetivo de criar uma solução para o cliente, se calhar, além de dar muito mais valor ao cliente, vamos satisfazer a necessidade dele e vamos ganhar muito mais dinheiro. E aqui é uma questão muito importante, é que vamos satisfazer a necessidade de dois clientes, que é o proprietário do terreno e a pessoa que quer comprar a casa ou que quer construir a casa. E isto é aquilo que, no meu ponto de vista, se diferencia e que nós temos que olhar. Agora, toda a gente tem que saber isto? Não. Toda a gente tem que dominar isto tudo? Não. Toda a gente tem que saber como é que a operação se faz? Não. O que é que vocês têm que fazer ou devem fazer? Tenho um cliente, ele que tem esta necessidade, epá, com quem é que eu vou falar para vermos qual é a solução que nós podemos lhe apresentar. Pronto, então eu estarei disponível com a minha equipa para vos ajudar em qualquer operação, em qualquer parte do país, para, caso a caso, vermos a melhor solução e, a partir daí, montarmos a operação e depois chamarmos a nós todos os intervenientes
para que a operação seja possível realizar-se. Esta é que é a forma, e porque é que eu trouxe aqui isto à equação, foi para vos mostrar que existe uma nova forma atualmente, e nós já estamos habilitados a isso. Isto foi algum tempo, eu ia dizer muitos anos, mas foi alguns anos de acompanhamento, de preparação, de trabalho, para que a partir de agora tudo esteja pronto a ir para o mercado e criarmos soluções para cada situação e para que nós possamos satisfazer o máximo de clientes possíveis à sua necessidade e à sua medida. Aquilo que chama-se soluções personalizadas, como eu costumo dizer, até a minha marca nasceu por isso, que é de A a Z, nós tratamos de tudo para o cliente. Para quê? Para que ele sinta que pode satisfazer a sua necessidade sem o mínimo de incómodos e sem ele precisar de andar com um monte de pessoas e a dispersar-se, e muitas das vezes desistem por causa disso. Avançando, então aqui mais para uma outra situação também um pouco diferente, tem a ver com a área comercial. Eu tenho aqui duas lojas, que pode ser uma ou duas, no centro de Espinho, em frente num prédio novo, que fomos nós que comercializamos, e que o nosso cliente é o promotor, lá está, o objetivo é arrendar. Estas lojas têm duas frações que as duas juntas são à volta de 750 metros de área comercial, mais 190 de área, portanto, da cave, que pode funcionar como área comercial também, ou como armazém de apoio. Estão localizadas em frente à Alameda, portanto, a zona mais comercial de Espinho e mais central de Espinho. Está ao lado da estação de comboio de Espinho, estão a 50 metros da praia, portanto, são as únicas lojas com esta dimensão que existe em Espinho para arrendamento para marcas internacionais. Porquê que eu digo marcas internacionais? Porque a maior parte da procura que tenha havido em Espinho nos últimos anos de comércio de rua tem a ver com as marcas internacionais que estão nos shoppings e que agora também têm interesse. Eu trouxe isto para cá porque eu tenho o produto, eu tenho as lojas. Aqui o que se pretende é fazer o arrendamento com um contrato mínimo de 5 anos, renovável por igual período, ou então do contrato de exploração a longo prazo. O dono das lojas, que é o promotor, não pretende vender as lojas. Agora, pretende-se aqui é colocar aqui uma marca de renome internacional ou nacional, mas que seja capaz de engrandecer e trazer valor à cidade e também fazer negócio para que possa pagar a renda, no fundo. Portanto, temos aqui este ativo. Se vocês conhecerem ou vocês tiverem conhecimento na vossa carteira de marcas nacionais ou internacionais, seja do setor que for, que precise de lojas desta dimensão e que tenha condições para criar negócio de rua, portanto, no centro das cidades, aqui temos uma grande oportunidade, que é porque é única, não existe mais nenhuma na cidade de Espinho com esta dimensão. O que existe são pequenas lojas de 50, 60, 70. Para ter uma loja de 100 metros não é fácil, já é no centro não é fácil. Portanto, temos aqui um ativo que eu peço a vossa colaboração, a vossa ajuda, para encontrarmos o cliente certo para ela. Se vocês tiverem algum cliente ou que precise de informações sobre isso, estejam à vontade, contactem-me para que então nós consigamos pôr estas lojas arrendadas e a render para o meu cliente. Avançando mais um pouco agora para uma outra área diferente, tem a ver com a área da logística e a área industrial. Isto também se insere, lá está, no subcapítulo da área comercial. Cada vez mais, aqui na região da área metropolitana do Porto, como noutras regiões, nós temos sido abordados, nós, agentes imobiliários, sido abordados por várias pessoas que dizem ter, e vêm de vários setores, que dizem ter empresas que se querem instalar aqui na área metropolitana, com alguma dimensão, e nomeadamente a área da logística, a área dos transportes, a área de algum tipo de indústria de tecnologia que precisa de grandes espaços. Ora, temos aqui também
uma propriedade que é única, que fica ao lado da A1, tem uma entrada para norte a cerca de 100 metros do terreno. Estamos a falar de um terreno que tem um projeto aprovado para construir 60 mil metros de área coberta. O terreno tem 95 mil metros. Já tem as infraestruturas, portanto, já tem uma rua e as infraestruturas, porque isto está encostado, como vocês veem na fotografia, a uma zona industrial. E tem a vantagem de já ter tudo isto aprovado, o projeto aprovado, pronto a levantar a licença e a ser desenvolvido caso apareça o promotor certo ou o cliente certo para isto. Há aqui duas soluções: ou vender o terreno pelo valor de 10 milhões com o projeto aprovado, ou então, se o cliente quiser também, podemos desenvolver o projeto, podemos entregá-lo o projeto de chave na mão, e isso tudo depois tem a ver com o tipo de necessidade que o cliente tem, quais são as infraestruturas que ele necessita, quais são as especificações do tipo de construção que ele necessita. Será feita uma avaliação, uma orçamentação, uma quantificação e será-lhe apresentada uma proposta chave na mão, caso o cliente queira. Para isso, é preciso só identificar o cliente. Depois de identificarmos o cliente, qualificarmos muito bem a necessidade dele, porque isto é um negócio, isto é um investimento que requer muita certeza. E depois daí nós trabalharemos com a nossa equipa, com vocês, com o vosso cliente, em conjunto, para também criarmos a solução e a operação que seja mais execuível e que vá ao encontro da necessidade, da expectativa e daquilo que o cliente quer. Portanto, se tiverem um cliente nacional ou internacional que anda à procura de um projeto desta dimensão, de uma localidade, de uma operação para logística ou para indústria, nós temos aqui o ativo. É um ativo que está em off-market, portanto, também existe confidencialidade, não pode ser promovido na forma tradicional, mas nós estaremos aqui prontos para ajudar e para intervir neste caso. Avançando mais um pouco para outra área totalmente diferente, eu hoje trouxe áreas diferentes precisamente para ver que é possível e que muitas das vezes nós temos que estar atentos às oportunidades. Então, temos aqui um exemplo de um cliente nosso que tem duas lojas. São duas lojas que estão arrendadas ao Grupo Auchan, que inicialmente estavam ao mini preço, mas o Grupo Auchan, como sabem, comprou o mini preço. E, portanto, é uma loja em uma grande superfície em Figueira de Castelo Rodrigo, esta aqui, em que está à venda por 1.650.000 euros. Tem um rendimento anual de 7,25. Porquê? Porque o que estamos a vender é a propriedade e está arrendado ao Grupo Auchan e o Grupo Auchan paga uma renda que é uma renda de 120 mil euros anual e que permite então que a rentabilidade seja 7,25 ao ano. O contrato está feito por 29 anos e passaram 7, portanto ainda temos aqui 22 anos de contrato e isso permite que qualquer investidor que queira colocar dinheiro para rendimento, sem trabalho nenhum, portanto, porque no fundo a renda vai cair na conta, sem trabalho nenhum, com este tempo de 22 anos, tem a possibilidade de amortizar o investimento total na própria renda e tem aqui uma rentabilidade interessante que está muito acima daquilo que é normal dentro destes ativos. Pelo conhecimento que eu tenho e pela experiência que eu tenho, se nós encontrarmos uma marca de referência que pague uma yield de 5,5, 6, já é muita sorte. Aqui temos aqui esta situação porque foi no fundo uma negociação que foi muito bem feita. Do mesmo cliente, temos também uma outra unidade que fica em Moimenta da Beira, portanto no interior de Portugal, em que o valor também é os 1.600.000, portanto ela é muito igual. A rentabilidade também é parecida. A diferença é que tem mais anos de contrato, tem 25 anos de contrato em vigência, porque foi feita depois, portanto
passaram menos anos. E há aqui uma vantagem também, que é, este pode ser comprado individualmente, cada propriedade pode ser comprada um a um, portanto, pode ser para um cliente, ou então existe a possibilidade de vender as duas unidades e, em vez de vender as unidades, vender a empresa que é detentora tem o património das duas unidades, que só tem esta atividade, foi criada para a construção destes ativos, e se isso acontecer, existe a possibilidade de comprar as duas coisas por 3 milhões de euros, portanto, com um desconto de 300 mil euros, 10%. Além disso, tem a vantagem de não pagar IMT e tem a vantagem fiscal, que depois, caso a caso, então será explicado ao cliente quais são essas vantagens e como é que a operação pode se montar, para que ele também tenha aqui alguns ganhos de eficiência fiscal, de forma legal e transparente e segura, mas essa operação está montada. Portanto, se tiverem clientes que ouçam e se ouvirem alguém dizer que têm clientes que querem investir dinheiro para rendimento e que têm a possibilidade de ter esta capacidade financeira de investir neste tipo de ativos, nós temos aqui estes dois ativos, que são ativos muito interessantes e que são oportunidades únicas que estão à disposição de quem conseguir ter o cliente para nós rapidamente satisfazermos este meu cliente, que é o proprietário, porque já foi o tempo, o objetivo foi construir, foi colocar lá a marca e agora é vender para partir para outra, para continuar a fazer o trabalho dele, que é construir e colocar as marcas, fazer os contratos e depois andar para a frente. Portanto, é mais uma área dentro do imobiliário em que muitas das vezes vocês podem ouvir falar que podem não saber muito bem como fazer, portanto, têm aqui nós estaremos aqui com a nossa equipa totalmente disponíveis e muito interessados e motivados a ajudar-vos através daquilo que nós temos em carteira para fazer negócio. Avançando mais um pouco, vamos aqui a uma situação diferente também, que tem a ver com a venda de um ativo que é um hospital. Vocês podem dizer assim, epá, mas então agora também vendes hospitais? Claro, então o ativo é o edifício do hospital. Isto trata-se de um hospital que está no distrito de Coimbra, está novo, está totalmente construído e equipado, nunca funcionou, é de uma instituição privada, de uma IPSS, que teve a expectativa de o construir, porque tinha a expectativa em 2014 de fazer uma parceria público-privada com o Estado, que depois não conseguiu avançar, e agora tem a necessidade de vender o ativo para quem quiser. Portanto, empresas de saúde, para quem conhecer grupos empresariais da área da saúde, nacionais ou internacionais, este ativo é Miranda do Corvo, em Coimbra, está disponível para venda, está totalmente equipado, licenciado, pronto a abrir para a área da saúde. Tem já um conjunto de atividades especializadas licenciadas e também até tem, se for necessário, também tem o corpo clínico, também tem a direção, tem as pessoas para arrancar com isto. O objetivo é comprar o edifício e pô-lo a funcionar o mais rapidamente possível. Isto tem um valor de venda de 11 milhões de euros, está muito abaixo do mercado, precisamente pela motivação, pela necessidade de rapidamente pôr isto a funcionar. Portanto, se tiverem contactos na área das empresas de saúde, nacionais ou internacionais, tiverem contactos com investidores que possam ter interesse em investir nesta área, falem que nós teremos todo o gosto em ajudar e em dar toda a informação e a trabalhar para que esta operação se possa montar. Agora vou falar também sobre um outro ativo que já falamos aqui atrasado, que tem a ver com uma oportunidade de comprar um terreno com um projeto aprovado para a construção de um eco-resort no interior do Alto Douro Vinheteiro. Isto fica perto do distrito de Baião
E, portanto, se tiverem algum investidor que queira investir nesta área do turismo, um turismo de resort, um turismo de natureza, um turismo diferente, também temos aqui a possibilidade de vender, de ajudar a vender o terreno, o projeto já está aprovado, e também existe a possibilidade, lá está, fruto da nossa parceria com empresas de construção na área modular, de apresentar uma proposta chave na mão para que tudo isto seja construído chave na mão e para que depois os investidores ou ponham a explorar ou explorem eles o negócio, caso eles não tenham interesse. Portanto, também é uma das questões muito importantes, que é, muitas das vezes, nós, tendo conhecimento abrangente, podemos não ter o cliente, mas podemos conhecer alguém que o tenha. Então, existe aqui uma coisa chamada referenciação, que é, se vocês referenciarem a pessoa que tenha o cliente, vocês também vão ganhar uma parte do negócio, que é a parte da referência, e a parte da referência será o quê? Será um percentual da intervenção que vocês tenham. E o negócio do imobiliário também passa pela referenciação. Quem é que eu conheço? Ah, eu não sou da área, eu não tenho, mas olha, tenho um amigo, tenho alguém que conhece e que anda à procura. Pronto, então vamos trabalhar juntos, vamos criar aqui um grupo em que cada um identifica-se como é que é, um é o angariador, outro é o representante do cliente comprador e o outro é o facilitador ou o referenciador. O meu papel neste ativo é exatamente esse, é ser referenciador. Eu não sou angariador deste ativo. Quem é angariador é alguém que me pediu para eu divulgar e para que eu possa conseguir atrair clientes, e é o que eu estou a fazer. E, portanto, também há aqui esta possibilidade, existe aqui esta ideia que todos nós devemos começar a cultivar dentro da nossa mentalidade, que é eu não preciso ter um cliente comprador nem vendedor, mas se eu conhecer alguém que o tenha, se eu ajudar no negócio, eu também ganho com isso. E muitas referências dá muito dinheiro. Muitas das vezes a nossa tendência e a nossa ambição é ganhar o todo. Ah, eu quero fazer um plano, porque assim fica tudo para mim. Pronto, olha, a minha ambição hoje, e já há muitos anos, é fazer transações. Me interessa fazer muitas, seja por referência, seja porque eu sou angariador, ou seja porque eu tenho cliente comprador. O que me interessa é fazer referência, é fazer transações. Porque uma transação tem sempre alguma coisa, algum resultado ali. Se eu fizer 10 transações por mês de referências, eu não fico nada chateado. Se eu fizer 2 ou 3 transações por mês porque sou só angariador, eu não fico nada chateado. Portanto, pensem um pouco nisto, e é também o objetivo destes webinars, é nós discutirmos isto e alertarmos também e começarmos a pensar de forma diferente de como é que nós vamos construir e evoluir do nosso negócio. Ora, passando aqui agora Ó, rápido. David, não há outra forma, pois não há outra forma de evoluirmos. Acho que isto está claro para toda a gente. Tem que ser com a partilha, não achas? Não sei, Ainda há colegas que não o fazem, não é? É uma não chatice. sei, não sei. Eu digo aquilo que acredito. Depois Claro. cada um olha para si e diz: epá, pronto, olha, faz sentido ou não faz sentido. Certo? Portanto, não sei. Eu, na minha cabeça, só faz sentido a partilha. Obviamente que é muito giro se não houver essa partilha, porque é o chamado pleno. Mas não vamos estar a pensar que angariámos ou fizemos aquilo para fazer o tal pleno, não é? Eu, pelo menos, é o que digo isto sempre na minha cabeça, pelo menos. Não sei como é que é as outras pessoas, mas é o que tu dizes e muito bem. No final das contas, nós queremos é fazer a transação, seja ela como ela for, seja ela de referenciação, seja ela de angariador, seja ela de ter o comprador. Acho que o mais bonito de tudo é fazer a tal transação. Pronto, exatamente. Ora, já somos dois a estar de acordo. Quando nós estivermos todos de acordo, isto vai ser mais fácil Vai para ser todos. espetacular, não é? Não, Vamos exatamente. ver. Pronto. E já agora, não tem nada a ver com isto, mas eu não resisto, não é? Não sei se sabem, mas existe uma teoria que é a teoria dos 101 macacos. Alguém já ouviu falar disto? Quanto lá. Pronto, então eu vou contar a história. O que é que acontece? Num estudo científico que há muitos anos,
de comportamento, como é que como é que as pessoas se comportam em comunidade. Então o que é que fizeram? Colocaram 50 macacos numa ilha totalmente deserta. E colocaram 50 macacos noutra ilha que eles não tinham comunicação nenhuma. Depois, os cientistas, o que é que fizeram? Começaram a colocar comida num grupo. E o grupo qual foi? Puseram bananas lá, com casca, em cacho. O que é que os macacos fizeram? Começaram a ir comer as bananas, mas como havia poucas bananas, andava a porrada uns com os outros para cada um comer a maior parte das bananas. Não é? Pronto. E no outro lado, fizeram exatamente o mesmo, a guerra era a mesma. Isto é, o comportamento foi igual. Depois, o que é que acontece? Eles pegam para ver se eles mudavam de atitude. Os, os, eh, os cientistas começaram a colocar bananas, mas descascadas, sem casca. E o que é que aconteceu? Aconteceu que alguns começaram a ficar desconfiados e não quiseram as bananas. Aqueles que eram mais atrevidos foram lá experimentar, viram que não tinha casca e que assim dava menos trabalho e começaram a comer as bananas e os outros a seguir perceber e guerra em cima. Do outro lado, o comportamento foi exatamente igual. Houve uma altura em que eles pegaram e o que é que fizeram? Pegaram nas bananas descascadas e misturaram as bananas na areia. Enterraram-as na areia. Ora, os macacos olharam para aquilo, achavam que aquilo não devia ser assim muito normal e não quiseram as bananas. Do outro lado, o comportamento foi exatamente igual. Até que houve um macaco que pegou e desenterrou as bananas, foi lavá-las à água do mar e começou a comer. Foram ver na outra ilha e aconteceu exatamente a mesma atitude. A pergunta é: porquê é que eles tinham exatamente a mesma atitude, não tendo nenhum contacto físico, nenhum contacto visual, nenhum contacto nada? É que o comportamento humano, o comportamento dos macacos, os macacos somos nós. Nós achamos que o nosso comportamento é diferente de todos, nós somos todos diferentes, mas temos comportamentos muito iguais. Então eles tinham que desempatar isto. E o que é que fizeram? Numa parte da ilha, colocar mais um macaco. E passou a ter 51. Esse macaco, o que é que fez? Combinou com os outros macacos todos que não valia a pena andar à guerra, porque havia bananas que chegam para todos. E ele próprio foi lavar as bananas e começou a distribuir as bananas uns por todos, e todos se sentaram à espera de comer as bananas. E então houve ordem e toda a gente comeu bananas. O que é que acham que aconteceu do outro lado? Do outro lado tinha menos um macaco. O que é que acham que aconteceu do outro lado? Continuaram na Na mesma guerra, guerra. na guerra, ou o que é que fizeram? Não tinham ninguém para desempatar, continuaram no mesmo. Pronto. Extraordinariamente, o que é que acontece? Por incrível que pareça, do outro lado, eles começaram a entender-se e a distribuir as bananas todas uns pelos outros e nunca mais houve guerras e toda a gente começou a comer as bananas em comunidade. Estão a ver porque é que muitas das vezes nós não entendemos porque o que é que se chama a massa da maioria. A maioria é que, no fundo, vai fazer com que os comportamentos mudem. Então, nós, se queremos, dentro do imobiliário, termos uma comunidade de profissionais que mude e que partilhe uns com os outros, temos que ser o exemplo, temos que ser um a um, até que a gente possa ser a maioria. Quando nós formos mais do que aqueles que não partilham, toda a gente vai partilhar e vai haver ordem na coisa. Não sei se faz sentido, não estava parte do programa, mas eu não resisti de contar esta história, porque esta história para mim fascina-me, porque faz parte da minha forma de atuar e da minha forma de pensar todos os dias. Para terminar, então, vou aqui então apresentar dois vídeos para terminar, que é para isto também não ficar só por coisas esquisitas. Uma delas tem a ver Só com. coisas com bananas. Hã? Só coisas com bananas. Exatamente. Então, vamos aqui ver então aqui este vídeo. Este vídeo tem a ver com o empreendimento Abandonor dele. E eu depois de passar o vídeo, para vos lembrar o que é, eu então explico porque é que eu estou a passar este vídeo.
Espera aí, que isto correu mal. A ideia de passar o vídeo era ter som para ser mais engraçado, mas não correu bem. Ora, vamos lá então, a ver se desta vez corre bem. Ora, muito bem. Então, este empreendimento é um empreendimento que, que nós estamos a comercializar em exclusivo. Fizemos o lançamento das vendas deste empreendimento no início do ano. Atualmente temos 72% do empreendimento vendido. O empreendimento, como vocês viram, compõe-se com 35 apartamentos e 3 lojas. Atualmente, o que temos para venda são 3 T1s, 8 T2 e 1 T3. Todos os outros já estão vendidos. A obra iniciou em julho, está na fase de saída da terra, portanto, de início de construção. E qual é a novidade? É que quando nós fizermos mais duas vendas, vamos ultrapassar os 78% das vendas e a partir daí vamos lançar uma nova tabela. Isto é, os preços vão subir. Porquê? Porque quando nós fizemos o plano de negócios para este empreendimento, havia 3 fases. Havia a fase do pré-lançamento com um desconto que aconteceu nos primeiros 3 meses. Depois havia a fase do lançamento, que é esta que está a decorrer, em que os valores aumentaram 10%, que era o que estava previsto. E agora vamos lançar, como ultrapassamos quando ultrapassar os 75% das vendas, vamos lançar a fase final do valor de tabela, que é o valor que nós consideramos ser o valor de venda do mercado daquela zona, e é o valor para cliente final. Portanto, se vocês tiverem alguém que possam ter interesse em comprar alguma fração ou algum apartamento aqui neste empreendimento, apressem-se, porque quando nós tivermos mais 2 vendas fechadas, nós vamos atualizar o preço para cima e o preço vai haver uma atualização de cerca de 17% sobre o valor inicial, o que significa sobre o valor atual à volta de 12%. Portanto, significa que um apartamento está à venda lá, o mais barato T1 é 202, depois vai passar mais ou menos à volta dos 220, 225. Portanto, se tiverem alguém em carteira que possa interessar, olhem para isto e falem comigo, porque nós temos todo interesse em fechar o máximo de negócios possível ao preço melhor para os clientes. Porque há dois tipos de clientes também que iniciaram connosco. Foi os de pré-lançamento, que o objetivo deles era investir já na expectativa de depois entrarem em cedência de posição na fase final, e é por isso que nós temos que, vamos cumprir com o que estava planeado. E depois há o outro, que é os que estão a comprar agora, que no fundo também comprar na expectativa de que estavam a comprar mais barato do que o valor final e, portanto, eles vão ter que ver que isso acontece e por isso é que nós vamos cumprir com o planeado. Portanto, mais uma vez, lembro que temos todo o interesse em partilhar, mais uma vez fazer transações, eu sou angariador, eu tenho todo o interesse em partilhar com vocês aquilo que vocês tiverem para este empreendimento. E agora, para finalizar, só mais um vídeo para então dar por finalizado, porque é o lançamento de um apartamento que insere-se na sequência desta conversa ou deste webinar, para vocês também terem uma perspectiva de como é que podem também evoluir e como é que tudo isto nós podemos iniciar
com a área de um promotor e depois, lá na frente, se fizermos o trabalho bem feito, vamos ter outras oportunidades de negócio, que é a parte dos investidores. Então, vou aqui passar este vídeo também. Deixa-me só ver se isto está em condições. Tá. Muito bem. Então, como vocês viram, isto é um empreendimento em Espinho. Este empreendimento foi comercializado no ano 2023, antes de iniciar a obra. Foi todo vendido, eram 9 frações e foi todo vendido logo antes de iniciar a obra, quando se fez o lançamento. Um dos apartamentos foi vendido a um cliente que está no Brasil, que é um cliente em que já fiz vários negócios com ele, investidor, que não conhece Espinho, nunca esteve em Espinho, mas com a minha recomendação, o meu aconselhamento, ele investiu nesse apartamento, que é o T1. Este T1 tem 47 metros de área útil, 58 metros de área bruta e tem um terraço de 144 metros, que é do apartamento, e um lugar de garagem, portanto, um lugar de estacionamento na garagem. Este prédio atualmente está na segunda fase, que é a fase de trolha, que nós chamamos de fase de trolha, acabou de ser construída a fase de pedreiro, e está na hora de nós fazermos então a revenda deste apartamento, porque foi isso que foi combinado. Este apartamento é o T1, é o único T1 que existe em Espinho para venda nesta fase, porque não há novos, e os que estão também, prédios que estão em desenvolvimento de Espinho, já não há T1s para venda. Está à venda por 250 mil euros e é uma cedência de posição contratual. Portanto, quem tiver alguém que precise de comprar um T1 que esteja pronto para até o final de 2025, 2026, desculpa, portanto, até o verão, vá lá, até junho de 2026, este prédio vai estar pronto, e tem duas vantagens. Como vocês viram, está muito próximo da praia, está na principal rua, que é na Rua 19, está próximo de todos os transportes, está ao lado do tribunal, está ao lado da biblioteca, está a 50 metros da Câmara Municipal, está ao lado da feira, está a 2 minutos da autoestrada, portanto está num sítio central. E tenho outra vantagem, que este prédio foi comprado por um investidor para depois desenvolver alojamento local. Portanto, este prédio vai ser licenciado com alojamento local. Portanto, há 2 clientes aqui. Ou o cliente que queira comprar um apartamento para viver, em Espinho, ou então alguém que queira investir para depois ser gerido em termos de alojamento local. Portanto, se houver alguém que tenha cliente com perfil para isto, seja para uma coisa ou para outra, temos aqui esta oportunidade e eu espero vendê-lo até ao final deste ano, para que este cliente depois... Manda-me informação sobre essa situação. Invista este dinheiro noutro... Vamos falar mais daqui a bocado, David, sobre essa situação, está bem? Muito bem. Ora,
Já passamos aqui a Ouviste, hora. David, o que é que eu te disse? Ouvi, sim, senhor. ouvi. Ok, pronto, até já. Portanto, já passamos aqui a hora, mas eu agora gostava, da minha parte, é tudo. Foi aqui muita informação, mas gostava de dar a oportunidade a alguém de vocês que está aqui, até por vamos agradecer de estar aqui. Se quiserem partilhar alguma informação, se quiserem fazer algum comentário, se quiserem dizer alguma coisa sobre isto, ou sobre alguma coisa que achem interessante, os 2 minutos finais são para vocês. Senão, damos encerrado e vamos trabalhar. Eu posso dizer aqui mais uma coisinha que eu se calhar não fui bem claro. Quando eu estava a falar sobre a intermediação de crédito, estou a falar também de referenciação, portanto, aqui toda a gente ganha-se com essa situação. Para quem está mais novo, pelo menos a minha equipa, somos aqui os mais novos, está aqui o Eduardo e está aqui o Bruno, e eles sabem perfeitamente do que é que eu já estou a falar. Para aqueles que estão aqui e não me conhecem, estamos a falar sobre e se me dás a oportunidade, então, David, vou aqui informar, estamos a falar sobre 0,5% sobre o valor do crédito, ok? É o valor que é. A única situação que é necessário é só realmente passar o contacto, e-mail, e nós tratamos de tudo. É isto que é a referenciação pura e dura, basicamente. Não há aqui muita coisa a fazer. Seja ela créditos novos, seja ela transferências de créditos. É exatamente a mesma situação, ok? Muito bem. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isto. Muito bem. Ora, isto, mesmo sem estar combinado, é exatamente o espírito deste webinar. O espírito deste webinar é juntar um conjunto de profissionais, independentemente de uns mais experientes, outros menos experientes, mas para que em conjunto a gente cria uma comunidade onde nós podemos passar a nossa experiência e podemos ajudar uns aos outros a ser mais produtivos, para que todos consigamos construir aqui uma carreira e que ficamos cá neste setor, porque é um setor, para mim, que eu acredito muito, porque qualquer pessoa neste setor pode ter muito sucesso. Qualquer pessoa neste setor pode chegar a realizar objetivos e sonhos que dificilmente estão ao alcance de qualquer um, por duas razões. Primeira razão é porque o investimento inicial é zero, o investimento inicial é dele próprio, é ele transformar-se na pessoa certa para ser capaz de construir esse negócio. Segundo, o conhecimento é partilhado, é colaborativo e ninguém pede nada por isso. Eu estou aqui a dar o meu melhor, estou aqui interessado em partilhar tudo que sei, porquê? Porque tenho tudo a ganhar com isso, porque o nosso sistema, como é um sistema de partilha, lá está, há um modelo que permite cada um de nós poder intervir à nossa medida e depois, cada vez mais, intervir conforme a nossa experiência e ganhar com isso. Portanto, é este o modelo. Portanto, para finalizar, daqui por 15 dias vai existir um outro webinar. O outro webinar vai ser dedicado a uma região do país, onde eu vou convidar um conjunto de pessoas, de profissionais imobiliários, para nos vir dar a conhecer a região, vir dar a conhecer também algumas oportunidades que eles têm na região. Daqui por um mês vai existir outra vez este webinar. Estão todos convidados a poderem participar nele ativamente, em poderem apresentar os vossos imóveis, em poder apresentar os vossos pedidos de clientes. É assim que nós queremos que isto funcione, para nos ajudar uns aos outros, para que a gente consiga construir a nossa carreira e consigamos todos fazer negócios e todos saímos daqui felizes e contentes. Portanto, se não houver aqui mais ninguém que queira dizer nada, muito obrigado a todos aqueles que estiveram presentes, obrigado a todos aqueles que se inscreveram, que foram 24, e durante o dia de hoje vão receber também este vídeo para que vocês possam rever, ver e fazer dele o que quiserem, com o objetivo de fazer negócios. Edmundo, ligaste o microfone, era para dizer alguma coisa? Bom dia a todos. Já agora, Isto é por ti. já agora, seja bem-vindo e Bem-aja. sei que andaste aí num negócio, numa viagem muito importante, portanto, Sim. espero que venhas animado e cheio de Bem, sim, senhora. As coisas está muito engraçado. Está muito engraçado para investimento. Portanto, temos aqui alguns desenvolvimentos. Temos algumas coisas porreiras. Tanto que eu daqui a nada já te vou mandar um mail. Houve alguns processos daquilo que tu apresentaste que eu quero mandar-te. Tu é constipado.
porque apanhei frio, que o rei das viagens. Foram 3 semanas em Singapura, mas correu bem. Portanto, e coisas fechadas, que é bom sinal. Muito bem. Então, olha, Força. muito obrigado a todos e cá vos espero na próxima oportunidade daqui por 15 dias. Um abraço a todos e até à próxima. E Vá, até bom dia. quinta-feira, alguns de certeza,